Oi, minha gente, a paz do Senhor. Bom, vamos lá, o 17º livro da Bíblia é o livro de Jó. O livro de Jó é, segundo os estudiosos, um dos livros mais antigos da Escritura. Na verdade, o primeiro livro a ser escrito, e foi escrito por Moisés, mais ou menos por volta de 1600 a.C. O livro de Jó conta a história de um homem virtuoso, de um homem moral e eticamente inexcusável de qualquer culpa. Um homem que vivia num padrão elevado diante de Deus e dos homens. E este homem, além de tudo isso, era piedoso e temente a Deus. Jó oferecia sacrifícios ao Senhor pelo seu pecado, pelo pecado dos seus filhos e também sacrifícios de adoração. Um homem que em toda a sua vida temeu e buscou a Deus. O livro conta a saga deste homem que, posto à prova por conta da sua fé, dado o fato de que Deus o apontou como modelo de servo fiel para Satanás, que deveria ter sido esse servo fiel e não foi. E Satanás então argumenta com o Eterno de que Jó só era daquela maneira porque o Senhor o havia coberto de bens, e que se o Senhor tirasse esses bens dele, ele blasfemaria contra o Deus Eterno. E o Senhor então permite ao diabo que tire dele esses bens. E o diabo, em um só dia, faz com que todos os bens de Jó sejam roubados, destruídos, e que os seus 10 filhos morram. Em um único dia, esse homem recebeu uma série de mensagens de desgraça, e ele entrou num estado de caos terrível. E a sua reação diante de tudo isso foi dobrar os seus joelhos, rasgar as suas vestes como sinal de humilhação, dobrar os seus joelhos e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou tornar para lá. O que Jó estava dizendo é o seguinte: eu nasci sem nada e eu não levarei nada quando morrer. Tudo o que eu tenho no intervalo entre esses dois momentos da existência, o nascimento e a morte, é bônus, é benefício. E se o Senhor deu ou tirou, esta é a vontade dele e assim eu aceito. O diabo deve ter ficado profundamente enfurecido quanto a isso, e Deus disse: eu não te falei? Olha aí. E o diabo então diz: claro, ele tem saúde, e com saúde ele vai reconstruir todo o patrimônio dele, né? Se o Senhor tocar na saúde dele, eu duvido que ele mantenha essa integridade toda. Mais uma vez o Senhor permite que Satanás toque, e agora diretamente em Jó, afetando a sua saúde de uma maneira tão terrível que ele tinha que se coçar com cacos, dada a coceira e as feridas que ele tinha no corpo. O homem sofreu de maneira agonizante e em nenhum momento blasfemou contra Deus. O livro de Jó conta essa história, de que os justos sofrem e que as causas que envolvem o sofrimento dos justos não são claras aos olhos humanos. Haja vista os amigos de Jó, que vão visitá-lo no intuito de consolá-lo. Mas qual é, de fato, a reação deles? A reação de julgamento, de determinar o porquê Jó estava vivendo daquela forma. Isso também nos ensina uma realidade muito profunda, que a mente humana é incapaz de entender a complexidade de todos os eventos na nossa existência. Nós não conseguimos compreender, como dizia o grande poeta William Shakespeare, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. O livro de Jó ensina isso. O sofrimento dos justos, ele pode não ser entendido, mas ele deve ser aceito como parte do propósito de Deus para nós. Até mesmo a mulher de Jó o estimulou a reconhecer que a morte estava diante dele, e ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó diz a ela: olha, eu recebi o bem, não vou receber o mal da parte de Deus. Se Deus permite que isso aconteça, tanto uma coisa quanto a outra tem um propósito. Jó tinha essa consciência. Essa é a grande lição do livro de Jó. Ao final de tudo, ele mesmo, que se questiona e questiona Deus em muitos momentos, é abordado pelo próprio Deus, que vai trazer para ele não a resposta do sofrimento humano, porque essa resposta nós só a teremos na eternidade, mas traz para ele questionamentos, para que ele possa refletir e entender que, por mais capaz que o homem seja,
ele jamais conseguirá atingir a altura da mente de Deus e dos seus propósitos. Ao final, então, o grande aprendizado de Jó é de que ele agora conhece Deus mais intimamente do que conhecia antes daquele episódio. Ou seja, todas as circunstâncias na vida daqueles que amam a Deus redundam em aproximação com o eterno Deus de suas vidas. E em todo momento, o Senhor está cuidando de nós e está no controle da nossa vida. Jó teve a sua sorte restaurada, foi restabelecido e ainda com dupla honra. Jó é uma mensagem de esperança e de conforto para todos nós, para todos os que sofrem. E essa mensagem é: ainda que você não entenda, continue confiando no Senhor, porque Ele está cuidando de todas as coisas. E Ele continuará cuidando de você. Ele poderá te restaurar. E mesmo que Ele não te restaure, mesmo que você parta desta vida para a eternidade, você estará no reino de glória com o Deus que tudo pode. Em suma, essa é a essência de Jó. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.